Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre um termo que vem ganhando cada vez mais, uma popularidade e que descreve uma geração que vem crescendo no cenário mundial, que é a geração sanduíche. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo. O que seria uma geração sanduíche? Seria uma geração viciada em fast food? Bom, no primeiro momento pode até parecer, Você ouvindo esse termo, eu acho que é a primeira coisa que vem à mente de muitas pessoas, mas não. Geração sanduíche trata-se de um termo usado para descrever pessoas, geralmente na faixa dos 30 aos 50 anos, que estão espremidas entre duas responsabilidades, que são cuidar dos pais, que são idosos, e ao mesmo tempo dos filhos, que são seus dependentes. Por isso o termo sanduíche é como um recheio entre duas fatias de pão mesmo. Essa geração ela vive sobre essa pressão dupla, que seriam os pais, que fazem que é a parte de cima, e os filhos, que são a parte de baixo, do pão. Por isso a analogia. Mas então, por que isso acontece? O que explica esse fenômeno da geração sanduíche? Bom, primeiro de tudo, acho que a razão mais óbvia é o envelhecimento da população. De fato, vem havendo um aumento da expectativa de vida. Nem mesmo o Covid conseguiu reverter essa tendência. De modo que os pais vivem mais e por isso precisam de cuidados mais tempo. A expectativa de vida parece que no Brasil já beira os 75, 76 anos. Isso considerando a nossa taxa de homicídios. Nossas taxas de homicídios são bem altas, principalmente entre os jovens. O que acaba jogando a expectativa para baixo. Porém, se você é uma pessoa que sobreviveu após os 60 anos, você vai morrer de morte natural depois dos 80, facilmente. Então, não raro você vê idosos, com mais de 80 anos, mais de 90. E isso tem se tornado cada vez mais comum. De modo que isso demanda mais anos de cuidados, Outro ponto também são os filhos, que demoram a sair de casa, Muitos jovens, de fato, eles demoram para conquistar sua independência financeira. Se no passado era comum os jovens começarem a trabalhar com 13, 14 anos e se virarem no mundo a partir da maioridade, hoje, devido a uma série de problemas estruturais, seja a falta de estabilidade no emprego, o alto custo de vida, o aumento do número de jovens ingressando nas faculdades e, portanto, postergando a sua entrada no mercado de trabalho, e muitos, mesmo após adquirirem um diploma, não conseguirem um emprego na área, terem mais dificuldade de trabalhar com o que se formaram, isso faz com que muitos jovens dependam dos seus pais, e não consigam, realmente se bancarem por conta própria, o que faz com que muitos pais ainda carreguem o fardo de serem provedores dos seus filhos adultos. Fora toda uma questão também, cultural de talvez uma adolescência tardia, a dificuldade das novas gerações de atingirem uma certa maturidade, mesmo após legalmente se tornarem adultos. Aquela ideia do eterno adolescente, o sujeito que tem 30 anos ainda quer viver como um garoto, Esse aspecto cultural também é uma coisa a se levar em conta, uma vez que muitos jovens de fato não querem assumir responsabilidade da sua própria vida. Enfim, outro ponto também são as mudanças sociais, e econômicas. A instabilidade no mercado de trabalho e o custo de vida alto não só dificulta
os filhos como também os pais, no que tange a formar uma família mesmo, né? Hoje as pessoas têm filhos cada vez mais tarde, né? Uma pessoa que com 50 anos poderia ter sido avó, né, no passado, hoje essa pessoa muitas vezes tem um filho criança, adolescente, e um pai e mãe idosos, né? Essa pessoa de 50 anos no passado não ia ter que se preocupar muito com o fardo da vida, né? Porque muitas vezes já estaria aposentada, ainda estaria com saúde e já teria criado seus filhos e, no máximo, ajudar um pouquinho ali com o neto, né? Hoje não, hoje essa mesma pessoa de 50 anos vai estar tendo que cuidar do pai que é idoso, tendo que levar a médico, tendo que, muitas vezes até tendo que dar banho, né? Os seus pais, ajudando no básico, ao mesmo tempo que tem que também prestar apoio ao seu filho, né? Filho pequeno, muitas vezes. Então, tem toda essa questão cultural e essas mudanças sociais que de fato aconteceram, né? Então, quais seriam os desafios a serem enfrentados, né? Bom, primeiro seria o estresse emocional, né? Você cuidar de duas gerações ao mesmo tempo, de fato, gera um esgotamento. A pressão financeira, os gastos com saúde dos pais, que muitas vezes a aposentadoria acaba não dando conta, então eles acabam tendo que ajudar os pais, né? Comprar remédio, gastos com saúde, né? De forma geral, né? Médico particular, plano de saúde, enfim. E a educação dos filhos também, né? Escola, alimentação, transporte, enfim. Lazer. E o outro ponto também é a falta de tempo pessoal, né? Muitos sacrificam, né, o próprio bem-estar, acabam tendo menos tempo para lazer e até a carreira mesmo, a ascensão na carreira, para poder dar conta, né, dessas duas demandas. Então, assim, para concluir o vídeo, né, vou deixar uma reflexão. De fato, assim, a geração sanduíche, ela escancara uma questão importante, né? Talvez falta de políticas públicas, né, que apoiem cuidadores, uma certa ausência de educação financeira de longo prazo, principalmente aqui no Brasil, que é um país que tem dificuldade, né, de poupar. Muitos podem falar que é porque é um país muito pobre, desigual, mas também tem uma certa cultura do aqui e agora. As pessoas no Brasil, mesmo de classe média alta, com um bom salário, eles têm dificuldade de poupar, ainda assim. E o impacto das transformações demográficas, né, nas famílias modernas. A tendência é que realmente as pessoas cada vez mais tenham menos filhos e esse problema só se agrave ainda mais. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esses. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.